Olá, bom dia. A paz do Senhor esteja com você no dia de hoje. Glórias a Deus, que essa live é para a honra e glória do Senhor. Amém? Seja bem-vindo aqui na Célula Digital. Nós estamos aqui no Facebook. Meu nome é Tatiane, eu faço parte da igreja IEJN e essa Célula Digital pertence à IEJN Alphaville, onde nasceu no coração do profeta Vinícius Iracete essa live. Amém? Com o único objetivo de entregar a palavra para você. Glória a Deus. Amém. Estamos aqui no Facebook, estou aqui no Facebook, porque agora vamos fazer aqui no Facebook. Não vamos fazer mais no Instagram, porque eu não tenho mais seguidores lá, só tenho poucos seguidores e precisa ter 1.000 seguidores, tá bom? E outra coisa, se você quiser, eu só queria deixar um recado aqui, se você quiser assistir na íntegra, né? Eu vou colocar no Instagram, no feed, mas se você quiser assistir na íntegra no Instagram, você vai lá no link da bio, que eu vou colocar lá o link. Mas ele só vai durar 24 horas, tá bom? E aí depois ele vai estar no destaque, tá certo? Depois de 24 horas. Glória a Deus. Aqui a gente não impede de entregar a palavra, seja lá em qualquer mídia. Amém? Glórias a Deus. Bom, eu quero já deixar logo um recado para vocês sobre os cultos da nossa igreja. Gente, tem muita novidade lá no culto, nos cultos. Olha só, os cultos são segunda a sextas-feiras, das 7 às 8 horas, com o apóstolo José, que é um culto de oração. Depois, na terça-feira, tem o culto às 20 horas. Depois, às quartas-feiras, tem às 15 horas e às 20 horas. Também, aos sábados, tem culto dos jovens. Amém? E agora, aos domingos, ao culto do jovem às 18 horas, mas eu acredito que vai mudar para as 19, porque nesse sábado aqui vai ter seminário e vai ter jantar de comunhão. Se você quiser mais detalhes, você entra no site da IEJN, da IEJN Alphaville. Amém? E no domingo tem o culto profético. Amém? E a partir neste sábado não, desculpa, no dia 16, haverá jantar de comunhão. E nesse sábado agora, que vai entrar, vai ser o seminário e o culto dos jovens. Amém? O seminário de cura e libertação, com o apóstolo José. E nesse sábado vai ser também o culto dos jovens, que é às 19 horas. Amém? Também, aos domingos, tem o culto às 9 horas. Mas a partir do dia 17 de agosto, haverá culto à tarde aos domingos, que vai ser às 18h30 com a profeta Ariane. Glória a Deus, né? Amém! Muitos cultos aumentando, muitas novidades. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Também quero informar a localização lá da nossa igreja, que é a Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você, irmão, você, irmã, você deve comparecer a essa igreja. Ali você vai sentir o sobrenatural de Deus. Amém? Glórias a Deus. Bom, vamos aqui para uma breve oração, pedir ao Espírito Santo para que ele seja bem-vindo aqui nessa oração. Amém? Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui. Vou cantar uma canção aqui para vocês, um louvor. Espírito de Deus, na verdade, para o Espírito Santo. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tu és bem-vindo aqui. Espírito Santo, Espírito Santo.
Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Entra aqui nessa oração. Seja bem-vindo. Espírito Santo, nos dá o fogo do Senhor, o fogo do Espírito Santo, o seu fogo, meu Pai. O seu fogo que venha, Senhor, arrebatar vários corações, a quebrantar vários corações, em nome do Senhor Jesus. Que eles escutem essa oração, quem vai escutar, quem vai entrar depois, que esteja com o seu fogo, o fogo do Espírito Santo, que venha queimar no coração das pessoas. Amém? Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo aqui. Me capacita, me faz entregar. Faça com que a tua palavra chegue a mais pessoas. Faça com que o que eu falar, o que sai da minha boca, seja somente para edificar o nome do Senhor Jesus no coração das pessoas. Que multiplique em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, vamos lá. O tema de hoje da semana é sinais divinos que a direção está correta. A palavra é Atos 15, 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Glória a Deus. E as coisas necessárias são: você quer ser bem-sucedido? Coloque o Espírito Santo em primeiro lugar. Coloque o Espírito Santo em primeiro lugar. Ele é o nosso ajudador, porque Jesus foi embora, mas ele disse que ia deixar um ajudador, que é o Espírito Santo. Amém? Então, coloque o Espírito Santo no lugar, em primeiro lugar. Amém? Porque escutar a voz de Deus para te direcionar para o caminho certo é fundamental. Você precisa escutar a voz de Deus para ele te levar para o caminho certo, para o caminho aonde Deus quer te levar. Amém? Porque eu acredito que sempre devemos ouvir a voz de Deus, mas é hoje que devemos ficar alinhado, mais alinhado ainda, pois os sinais dos tempos estão cada vez mais visíveis, mas as pessoas não enxergam. Às vezes eu não enxergo, você também às vezes não enxerga o que Deus está querendo falar. O final dos tempos, os sinais dos tempos que estão chegando, entendeu? E nós precisamos estar todo mundo alinhado com Deus e com a voz do Senhor. Pois somente a voz de Deus pode te guiar para o caminho certo. Glória a Deus. Assim como está escrito em Isaías, eu vou te provar que Deus fala, que Deus é um Deus vivo, através da palavra. Veja bem. Assim como está escrito em Isaías 30, 21. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, os seus ouvidos escutarão uma voz atrás de você, dizendo: este é o caminho. Sigam. Glória a Deus. E a voz de Deus é uma voz que é porque às vezes nós não acreditamos na voz de Deus, porque às vezes a nossa alma ela está confusa, ela está agitada, ela está com ansiedade. É porque hoje o mundo ele está muito imediatista, né? Tem que ser tudo na hora. Não pode ser assim. Deus não é tudo na hora. Deus é na hora que Ele quer. Amém? E olha como está escrito aqui também, em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. E elas me seguem. Tá vendo? Está escrito na palavra que Deus fala e muita gente não escuta. Muita gente coloca Deus num quadro e deixa ele lá.
E é ela só que fala. Deus me ajuda. Deus não sei o quê. Deus não sei o quê. Mas ela não para escutar. Ela não escuta. Como que Deus vai ajudar se ela não escuta? Né? Porque nós temos que fazer na nossa parte. Se nós não escutarmos, como que a gente vai agir diante de Deus? Então, nas Escrituras está escrito que Deus fala conosco, que tem a voz de Deus e por que insistimos em não escutá-lo? Tá vendo? Talvez seja porque só acreditamos no que vemos. Então, nós não temos que acreditar no que vemos, nós temos que acreditar na fé, porque nós acreditamos na fé e não em vista, e não no que vemos. Amém? Porque muitas das vezes a gente não acredita no que a gente sente, ou na fé que nós temos. Nós acreditamos no que vemos. Se a gente está vendo, tá tudo certo. Entendeu? Esse é o problema. Então, nós não temos que acreditar no que vemos, e sim no que sentimos e na nossa fé. Amém? Porque o nosso Deus, ele fala no nosso interior. Ele fala muitas vezes no nosso ouvido também, que é o Espírito Santo que fala. Por isso que você tem que dar lugar ao Espírito Santo. Amém? Porque é ele que vai conectar você com Deus. Conectar você com Deus aqui na Terra. Entendeu? Portanto, acredito que devemos ter paciência e entender a voz que nos leva para o caminho certo. Pois só Deus sabe todas as coisas. Entendeu? Só Ele sabe o nosso dia. O que vai acontecer hoje, o que vai acontecer amanhã. Só Deus sabe. Então é nele que nós temos que confiar. Porque o que ele quer é isso, a sua confiança, entendeu? Ele quer que você se deixe ser liderado por ele. Deixar ele no controle das suas coisas, da sua vida. Porque é ele que vai levar. Ele que vai levar você para o caminho certo. Jamais Deus quer que você vá para o caminho errado. Diferente do inimigo, que veio aqui só para roubar, matar e destruir. Para roubar a sua alma, para roubar a sua vida. Entendeu? Para roubar tudo que você tem de bom na sua vida. Roubar sua família. Então, meu amigo, então, meu irmão, então, minha irmã, a melhor coisa é você escutar essa palavra e sentir no seu coração que você tem que se converter a Senhor. Porque só Jesus salva. Não adianta, não existe ninguém que vai salvar. Só Jesus. Amém? Glórias a Deus. Porque a gente fala aqui que é fácil falar, né, sobre ouvir a voz de Deus. Mas não é difícil ouvir a voz de Deus. O que é difícil é você entender que é Deus. Por quê? Muitas vezes a sua alma está atribulada, a sua alma está ansiosa, a sua alma está. Você quer as coisas de imediato, é imediatista. Então, nem tudo vai acontecer do jeito que você quer. Então, você tem que descansar em Deus e deixar que o oleiro, que é Deus, quebre o vaso, quebre você, quebrante a sua alma, quebrante o seu coração. E ele venha a construir de novo. E ele venha a mudá-lo novamente, do jeito dele. Amém? Não importa se você pecou, não importa o que você fez na sua vida. Deus vai te libertar. Deus vai te perdoar. Porque não importa o que os homens falam, o que importa é que Deus que está vendo você.
Se Ele quer que você seja salvo, você será salvo. Se você tem um plano de Deus, se você é um escolhido de Deus, Ele vai te buscar aonde você estiver. Pode ter certeza. Amém? Ele vai te buscar. Não importa onde você esteja, mas Ele vai te buscar. Pode ter certeza. Glórias a Deus. Então, eu deixo essa palavra para você e espero que você se deixe levar por essa palavra para um caminho que Ele vai planejar para você. Amém? E eu espero que você escute essa palavra, irmão, porque é muito importante. Muito importante. Deus venha te resgatar. Amém? Deus venha te resgatar. Porque Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Amém? Não se deixe levar pelo inimigo, sabe? Pelas coisas do mundo. Porque o mundo é um mundo cruel. É um mundo terrível. É um mundo onde as pessoas falam mal de você. As pessoas falam mal pelas suas costas. Você ajuda as pessoas, mas ela está sempre falando mal de você. Então, Deus não. Deus está vendo tudo que você está vendo. Tudo que você está fazendo. Entendeu? Tudo o que você está fazendo. Então, não se importe. Deus, se você for um escolhido do Senhor, você pode ter certeza que Deus vai te resgatar na onde que você estiver. Glória a Deus. Então fica essa palavra para você. E eu profetizo que você vai começar a buscar o Senhor. Eu profetizo que que o seu coração vai se quebrantar. Em nome do Senhor Jesus, no poder e na autoridade do Senhor Jesus. Glórias a Deus. E eu espero que essa palavra entre no seu coração e te faça cair prostrado nos pés do Senhor. Amém? Porque é só Deus que a gente tem que se prostrar. Amém? Em homem nenhum. Em homem nenhum. Em nada. Nada das coisas dessa terra, desse mundo. Só Deus. Glórias a Deus. Amém. Vamos aqui para a oração. Senhor Pai misericordioso, Paizinho querido, eu oro para que esse irmão, essa irmã que esteja ouvindo essa transmissão aqui, essa live, que ela vai se prostrar aos teus pés. Ela vai se render a ti em nome do Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que ela é uma escolhida do Senhor. E o Senhor vai resgatar ela onde ela estiver, em nome do Senhor Jesus. Também oro para que, meu Pai querido, meu Pai amado, que o Senhor cure todos os doentes dessa vida, desse mundo, dessa cidade, desse país e tudo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor cure todas as pessoas que estejam com doenças de câncer, de rinites, alergias, assim como eu tenho. Que o Senhor cure todo mundo. Em nome do Senhor Jesus. Também, Senhor, eu peço e oro para que o Senhor cure, Senhor, as pessoas que estão com vícios. Senhor, tire todos os vícios desse mundo, tire todos os vícios dessas pessoas que querem sair do vício, da bebida, do cigarro, dos jogos, da pornografia, de tudo mais, e tudo mais que tiver de vício, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Também oro, Senhor, para que as pessoas sentem o desejo de escutar e ouvir a sua palavra e de ler, assim como está escrito lá em Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não escuta os conselhos dos ímpios e nem anda com pecadores, e nem senta com escarnecedores, mas tem o prazer de meditar a sua palavra dia e noite. Amém? E que venha isso
Meu Pai, eu oro também pela minha família. Que o Senhor coloque a tua mão protetora na minha família, que os anjos acampem ao redor dessa casa. Em nome do Senhor Jesus, e também que os anjos acampem ao redor da sua casa, porque aqueles que temem o Senhor, os anjos do Senhor acampam. O Senhor manda acampar os teus anjos. Em nome do Senhor Jesus. Também, Senhor, livra a todos do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Livra-me também, livra a todos nós do laço passarinheiro e da peste perniciosa, porque o inimigo está ao derredor. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, guarda todos, assim como está escrito na sua palavra, guarda todos, porque guarda a nossa saída, a nossa entrada, guarda-nos de todo mal, e guarda a nossa saída e a nossa entrada, agora e para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Eu oro também pela paz das nações. Senhor, oro aqui pela paz das nações, assim como está escrito na sua palavra. Orai pela paz de Jerusalém e prosperem a todos que os amam. Senhor, oro pela paz do Brasil, das nações, de todos os Estados Unidos, que eles parem de contendas, acabem com essas contendas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e que a sua palavra prevaleça na administração desses países. Meu Pai amado, meu Pai querido, que os governantes venham a governar com a sua palavra. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Amém e amém. E se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa live, você compartilha, curte e compartilhe para mais pessoas, para que mais pessoas tenham o prazer de conhecer a palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus e até quinta-feira com a continuação dessa palavra.